Boa noite, telespectadores da Just TV, e de volta em mais um programa Marisa Bland, que vai ao ar toda quarta-feira a partir das 21 horas. E hoje do meu lado, André Fernandes, que é o ex-contrabaixista do Viola Minha Viola. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite. E maravilhoso estar aqui contigo, até porque quarta-feira é um dia abençoado, né? É mesmo, ele estava me falando que ele trabalha muito, gente. Ele é produtor musical, então ele fica horas e horas gravando. Além de gravar, ele tem uma escola, isso a gente vai falar daqui a pouco também. E ainda arrumou um tempinho para vir aqui, quer dizer, que honra, né? Queria que você falasse uma coisa. Você começou a sua carreira em 96, 97. Eu sei que, como todo músico, você tocou na noite, tocou em barzinho. Me fala um pouco sobre isso. Bom, a carreira profissional realmente eu comecei por volta de 96, 97. Comecei tocando com o pessoal de samba e tal. Mas antes disso, vamos voltar um pouquinho. Eu comecei a estudar com 4 ou 5 anos, aí firme mesmo a partir dos 7. Me formei em violão erudito em 96, para ser mais específico. Tanto que a minha carteira da Ordem dos Músicos profissional é dessa época. E aí fui tocar com um grupo de pagode e tal, e toquei muito tempo na noite, chegava a fazer 3 casas noturnas por dia. Isso é muito cansativo, é muito desgastante e tal. Depois saí desse mercado, ministrando aulas, e nós estamos com a escola aí desde 1966, antes de eu nascer, do meu falecido pai, maestro Miguel Fernandes. E hoje eu toco música caipira. Olha só, não, porque ele estava me falando aqui nos bastidores o seguinte, que não tem diferença entre tocar um rock e uma música caipira, porque tudo é tocar, e você imprime a sua marca registrada na pegada, né, no ritmo, em tudo. E quem gosta de tocar, né? Aí eu queria saber uma coisa. A sua formação qual que foi? Foi rock? Como é que você começou? Quando você começou a estudar, do que você gostava? Então, na verdade, quando eu comecei, para você ter uma ideia, a primeira vez que o Guns N' Roses veio ao Brasil, eu fui no show. Uhum. Mas eu sou formado em música erudita. Ah, sim. Aí, o que acontece? Hoje eu enxergo da seguinte forma. Por exemplo, às vezes chega a pessoa para pedir informação lá na escola, olha, eu gosto disso, gosto daquilo. O importante é a gente dominar o instrumento. A gente dominando o instrumento, qualquer estilo de música fica interessante. Ah, sim. Né? A gente tem que aprender a ouvir de tudo. Não podemos ser lacônicos ao ponto de ouvir um estilo ou seguir um estilo só. Eu acho que para a formação musical, quem tem a pretensão de ser profissional da área tem que dar uma passada por tudo. E olha só, e ele dividiu o palco já com Catinguelê, Sensação, Fundo de Quintal, Jorge Aragão, Zeca Pagodinho, Só Pra Contrariar, Sem Compromisso e outros, né? Isso foi na época, foi há 10, 11 anos atrás. Uhum. E quem mais? Tem mais aqui, né? Daniel, César Minotti e Fabiano, Jair Rodrigues, Mocó. essa você está emprazerando agora, né? Mococa e Paraíso? Na verdade, o que acontece é o seguinte, nos últimos 5 anos da minha carreira, eu fui contrabaixista contratado da TV Cultura, Fundação Padre Anchieta, do programa Viola Minha Viola, em que tive a honra de trabalhar esses últimos 5 anos com Dona Inesita Barroso. E o que me ensinou muito, quando eu entrei lá não conhecia nada de música sertaneja, nada. E então assim, os primeiros passos, claro, foram meio complicados e tal, mas me engrandeceu muito, me ensinou de repente muita coisa, que o simples pode ser feito com muito requinte. E aí tive, nossa senhora, desde Jair Rodrigues, César Menotti Fabiano, Guilherme Santiago, nossa, Amado Batista, Daniel, se eu ficar enumerando aqui, eu fico até amanhã. Nossa, e já temos mensagens aqui. A Robertinha está perguntando, quando ele começou a carreira pela primeira vez, deu um barato? Como, assim, é que nem uma droga, assim, você começa a tocar e você sente alguma sensação? Como é que é isso? Antes de você começar, te dá ansiedade. É assim, quando todo mundo encosta o umbigo no balcão para perguntar sobre aula de música, na verdade, o cara quer ficar famoso em 6 meses e a única coisa que ele quer saber, pode perguntar o que quiser, como são as aulas, aonde são as salas e tudo mais. O que ele quer saber é quanto que eu pago e quando que eu toco. Ah, tá. E olha, o Gregoriano está perguntando, oi Marisa, queria saber se ele já foi pego
com a boca na botija. Não, gente, eu estava lendo que tem aula como é que é, flauta na tua escola. Eu sei que tem o bocal ali, então ele pode ter sido pego com a boca no bocal, né? Agora com a boca na botija, eu não sei. Não, mas existem situações engraçadas. Não sei exatamente se é isso que ele está perguntando, mas existem situações assim bastante adversas de que a gente espera uma coisa e acontece outra. Vou citar o exemplo clássico do Jair Rodrigues. Jair Rodrigues é um dos maiores artistas que a gente tem hoje no palco nacional. Teve o orgulho de ter Luciana Mello e Jair Rodrigues e o Jairzinho, né? Jair de Oliveira, como profissionais da área, e de repente ele vira para você, tirando tudo do combinado, te olha e fala, olha, dá um X-tom e sai tocando. É muito bacana. Olha só. Peraí que... Espero, não tem problema. Não, se vocês quiserem escrever é muito fácil, vocês já estão no site, vão lá no espaço, né, para mandar mensagem, escrevam qualquer coisa e cliquem em enviar, que a gente responde a sua pergunta no ato na bucha. Que mais aqui? Não, você estava falando de recursos, né, que os músicos usam, que estúdios, né, como Gravodisc, Mosh, eu sei que tem teclados especiais, guitarras, baixos, me fala um pouco sobre isso. Então, na verdade, tudo funciona tendo um bom periférico. Sabe qual que é o periférico? Caixa de som? Não, a pecinha que fica atrás deles. Ah, tá. O músico. Na verdade, o periférico é o músico. É o músico, né? Só funciona desse jeito. Por exemplo, hoje o programa que mais se usa para fazer gravações de áudio é o Pro Tools, né? E tem gente que paga um dinheirão, faz curso e tal. Se ele fosse músico, isso já ajudaria bastante a reduzir esse tempo. O que acontece é o seguinte, hoje a música ela se tornou, talvez, um meio de sobrevivência. Ou seja, o caboclo perde o emprego, o salário mínimo é 545 legalmente falando. Se ele cobrar R$50 a aula, com 10 alunos, 11 para ser mais específico, ele ganha o que ele ganharia num mês trabalhando 8 horas por dia, em um dia. Em um dia, nossa. Então, isso o que aconteceu? Criou uma legião de analfabetos musicais. Isso é bom porque quem ganha dinheiro hoje é quem tem especialização no assunto, como qualquer médico, é o que a gente estava conversando lá atrás, né? Será que você chegaria para fazer uma cirurgia cardíaca, né? Com um cara que aprendeu mais ou menos como é que abre um ratinho ali? É complicado. Não, o cara ele não abriu um ratinho, ele abriu muitos ratinhos antes de abrir a sua barriga, né? Por isso que ele tá ali, né? Tá certo, tá certo. Mas a tecnologia ela veio para ajudar. Antigamente, na década de 60, por exemplo, a gente está gravando aqui e a gente tem todo o recurso de áudio, microfone sem fio e e-mail, tal, tudo wireless e tudo mais. Antigamente você botava um microfone lá, tinha que todo mundo cantar e tocar no mesmo recinto, sem erro, porque senão, e era um microfone captando tudo aquilo. Hoje em dia, até pato canta. Nossa, não, porque você estava falando do Pro Tools, eu lembro que eu tinha uma outra banda e a gente ia ensaiar no estúdio e tinha o tal do Pro Tools. E eu usava um outro programinha para compor, era simples, você botava as notinhas ali no pentagrama e compunha uma canção simples, né? E eu fazia isso, eu sonhava com a música e eu tinha que gravar, no caso, no celular, né? Logo depois que eu acordasse, porque senão eu esquecia. Então eu sonhava com música, acordava, gravava no celular, depois eu ia no programinha e fazia, mas nunca saiu disso, né? E o Pro Tools, os meus amigos estavam me explicando que substitui aquela mesa de som que tinha, que equalizava cada instrumento num canal, né? Que aquele Pro Tools ele substitui aquela... Hoje a febre dos home studio. Por exemplo, num computador igual esse seu aí em cima da mesa, né? Um monitorzinho tal, no notebook, você tem aí 64 canais estéreo. Olha. Hoje a maioria dos estúdios não tem mais mesa de som, porque não precisa. Você abre o que você precisa, você coloca os plugins que você precisa. Agora, é aquela velha história, você tem que ter a questão, por exemplo, não é só o Pro Tools, é você conhecer para inserir sons ali. Senão você vira, na verdade, um DJ, né?
Não menosprezando os DJs, mas os DJs até porque eles usam outro tipo de programa. Mas o que acontece? Você tem que, através de controladores, teclados ou instrumentos ao vivo, plugar tudo e transmitir o som para daí poder dar algum resultado, né? Olha, muito interessante. Para quem gosta, é muito legal. Inclusive, é uma forma... Você interfere na produção. Quer dizer, você tem toda aquela equipe e tal, mas você coloca a tua impressão digital ali. Então, acho que é uma coisa que dá satisfação de você ver o seu trabalho em algum lugar. Opa, aquilo lá foi aquilo que eu fiz. Foi o que eu fiz, né? Aí, que mais aqui? Deixa eu ver. Nós estamos falando dos instrumentos, né? Contrabaixo vertical sem arco, violão na área. O que são essas coisas? E até que ponto elas melhoram o som? Assim, elas vieram para acrescentar? Então, na verdade, os instrumentos... Você vê, a coqueluche hoje, tem gente, os colecionadores, por exemplo, compram um Fusca e deixam o Fusca lá, tal. O Fusca hoje, que, sei lá, em 1960, não tenho certeza, na década de 60 foi criado para ir para a guerra, hoje, puta, é colecionador que usa. Então, o que acontece? Hoje, a febre é você tocar, por exemplo, contrabaixo acústico, vertical, né? Coisa que artistas de 1970, 80, 60 já faziam, né? E aí a modernidade dá tanta volta, chega um ponto que não tem mais para onde evoluir. Às vezes as pessoas falam assim, ó, criei uma linha melódica. Mentira, já tem. Sei que não sabe onde é que está, mas já tem. Né? Porque não existe mais o que inventar. Então está se chegando à conclusão de que o simples é o bacana de se ouvir. Então, porque você estava me falando que, por exemplo, de endorsers, né, que são os músicos que fazem propagandas de instrumentos musicais e às vezes eles se apresentam nas escolas justamente para divulgar aquela marca para os alunos e para as pessoas que estão interessadas em comprar. E você também me falou que na sua escola, a gente já vai falar da sua escola daqui a pouco, você usa a tecnologia, quer dizer, a tradicional, o método tradicional e também o moderno, que é para o aluno, tem vários enfoques e várias formas de aprender, né? Então, me fala sobre isso. Depois, pode falar. Não, fica tranquila, pode concluir. Bom, é assim, antigamente, por exemplo, os grandes conservatórios que existem até hoje, o MEC, infelizmente, não investindo no sistema cultural musical, virou igual o Código Penal. O Código Penal foi feito em 1940 e aí o cara comete um crime de internet, não tem no Código Penal, então tem que fazer um adendo tal e tudo mais. O MEC desenvolve um recurso e desde a época que foi criado, então isso é igual. Então o que acontece? Os cursos livres hoje, eles se destacam, por quê? Porque levam em consideração o que o aluno precisa, o objetivo do aluno. Então é assim, o que ele quer e o que ele precisa para chegar até lá. Legal. Então, hoje não existe mais aquele negócio de, olha, você toca piano? Toco. Legal. É piano clássico ou popular? Não existe. Ou você toca piano ou você não toca. Se você tem que tocar Bach, Calypso e Milionários é Rico. Não tem jeito. Se você não cumprir uma dessas coisas, desses estilos, você não pode bater no peito e se intitular músico. Isso é a briga da nova gestão da ordem dos músicos, que foi um absurdo, 42 anos de presidência, agora trocou, então eles estão batendo nesse tipo de tecla. Não, porque falam que quem é erudito toca de tudo. Por quê? Porque o erudito é o mais difícil, são muitas notas, às vezes, num compasso, alguma coisa que a pessoa precisa ser muito virtuosa. Então, quem é virtuoso toca de tudo e, de repente, o caminho oposto não é verdadeiro. Quem toca uma música simples demais não vai tocar uma mais, assim, elaborada. Então não querendo te interromper, já te interrompendo, o blues nasceu lá nos Estados Unidos, no Bronx ali, os caras não sabiam nem falar, nem dente na boca eles tinham. Jura? E aí? Juro. E, porra, B.B. King saiu naquela época. Então, não, mas aí é dedo de Deus, você vai explicar como? É um talento nato, né? Como é que você vai explicar um negócio desse? Então, na minha profissão, nas outras eu não sei, mas eu não acredito muito em dom. Eu tinha um colega que dizia o seguinte, a sorte é a competência com a oportunidade. Se você ficar, por exemplo, como é que você explica um cara saltando com vara, um pedacinho de pau na mão, ele sobe 5 metros e cai num colchão do outro lado? Se eu for fazer isso, eu morro. Sim, é. É treinamento, condicionamento. Sim, é verdade. Eu entendo dessa forma. Olha, temos mais perguntas aqui de internauta.
Eduardo Mãos Vibrantes. Marisa, você é campeã... Não, gente, eu não sou campeã de nada, gente. Se eu for... não vou nem falar. Deixa. Que mais aqui? Ah, não, falando dos endorsers, né? Eu conheci porque eu fiz a escola concorrente, que eu não vou falar o nome agora, mas eu gostei muito. Não, pode falar. Pode falar? Claro. Eu fiz MT do Vander Tafo, né, que infelizmente faleceu, que era do Rádio Táxi. Eu fiz a escola dele. Inclusive, eu estava agora há pouco com o Maurício Périgo, também, que era do Rádio Táxi, era o baixista na época, que também, eu também, apesar dessa voz rouca, assim, também sou apresentador de rádio, da Digital FM Campinas. Olha. E a gente divide um programa de humor e tudo mais, e, tava com ele, lembrando até o Vander, puxa, foi uma perda irreparável mesmo. Foi irreparável mesmo, e era uma escola de ponta, assim, com tecnologia, assim, do século XXI, e a maior da América Latina, tem vários andares, é um prédio, tal, tem laboratório, salas de aula, várias coisas, né? E, assim, os endorsers eu conheço pelo seguinte, porque lá uma vez por semana tinha show, e eram os endorsers, que são os músicos que tocam só instrumental para fazer a propaganda dos aparelhos, às vezes até com playback atrás e tocando a guitarra por cima, né? Mas é show como qualquer outro. Pessoal, a galera vai lá, assiste, bate um papo e tal. E aí, ele falou, né, o André, que ele foi um endorser, e aí você vai me explicar como é que foi isso. Então, não completei a pergunta anterior do endorse. O endorse, na verdade, o endorsement, né, é o veículo de marketing da marca. Então, o que acontece? Você fala assim, puxa, legal, eu preciso divulgar esse meu relógio. Como é que eu vou fazer? Então, o que eu faço? Eu falo assim, bom, vou botar no braço da Marisa, ela tem um programa de TV, então eu vou pedir que apareça no GC lá, ou que ela diga do relógio. Isso é o endorse. Então, o que acontece? Nos últimos 5 anos, por exemplo, vamos falar de coisas recentes. Nos últimos 3 anos eu fui endorse da Rosine Instrumentos Musicais, que hoje é líder de mercado como fábrica nacional, e hoje em dia eu sou endorse da Eagle, que importa Eagle, Golden e Hoffman. Então o que acontece? Quando tem feiras, eventos e tal, eles nos convidam para quê? Para a gente se apresentar justamente para mostrar o instrumento deles, né? É interessante, e acaba sendo um show, né? Acaba sendo um espetáculo como qualquer outro, ainda mais se o cara tocar bem, né? Todo mundo vai e assiste. Que mais aqui? Café. Olá, sou o leite da cama no amanhecer? Não entendi, gente. Se é café ou se é leite? Se a cama estiver furada, ele corre um grande risco de aparecer com o cachorro lambendo a boca dele. Ah, é verdade, gente. Que mais aqui? Paula, filha do Roberto Marinho. Olha... Eu já dividi o palco com o Zé do Poço. Zé do Poço? Eu conheço um marinho também, o Azul. Azul Marinho. Azul Marinho, o Azul Marinho eu conheço também. Que mais aqui? Foi horrível a piada. Foi horrível, Laurinete tem ponto... Não, gente... Marisa, você... Não vou ler essas coisas. Mongoloide de Mongaguá. Marisa, por que você fugiu aqui do hospital? Estamos com saudades. E devolve nossas tarjas pretas. Gente, a tarja preta eu não posso devolver. Sabe por quê? Porque se eu quiser fazer aquelas fotos, eu vou ter que pôr a tarja preta para não denunciarem as fotos. Então, aquelas tarjas pretas do hospital eu não posso devolver. Que mais? Kika Londrina. Londrina está na audiência. Beijos... Não vou falar onde, que ela mandou beijo. Gente, beijo para Londrina. Tem um primo nosso em Londrina, que é o Ivan, que ele tá lá, ele sempre vai para Floripa com a gente. E o Ivan é muito 10. Beijo, Ivan. Beijo para Londrina. Inclusive, tive a honra de tocar na Concha Acústica de Londrina. Maravilhoso. Espetacular. Que mais aqui? Sônia, qual a emoção de tocar com Mococa e Paraíso? Então, hoje, assim, se você pegar os 10 maiores compositores do gênero caipira que apareceram, o Paraíso, sem sombra de dúvida, é um deles. Além de ser, eu posso dizer assim, com conhecimento de causa, que eu conheço muita gente do meio, é uma das pessoas mais dignas de levar o nome do Zé Fortuna, que foi um outro compositor, sogro dele,
além de ser uma pessoa maravilhosa. Mocoque Paraíso tem a honra de estar produzindo fonograficamente o disco deles, um novo disco, esse que vai sair no final de 2011 para 2012. São pessoas espetaculares, 50 anos de carreira, o que os caras têm de carreira não tenho de idade, e o que eles já venderam de disco, bicho, você pode pegar todo mundo que está tocando aí atualmente. Por exemplo, vou citar um exemplo claro. Você pode pegar os últimos DVDs aí, rapidinho de cabeça. Vitor e Léo, Daniel, Guilherme Santiago, João Bosco e Vinícius. Tem música lá do Paraíso. Então, mais uma vez volta aquela questão de você estar chegando à conclusão de que a tecnologia é tanta que o simples acaba sendo bacana. Olha só, agora vamos falar um pouco sobre a escola. É o seguinte, ele estava falando, quer dizer, eu li no release dele que ele já fez, não sei se ele leu o livro ou fez o curso de oratória com aquele cara, né, como é que é? O Reinaldo Polito, né? Isso, fiz com Reinaldo Polito e Roberto Chiniachik. Então, porque lá no MT, todo mundo, foi a mesma época, então, sabe por quê? Porque lá era uma febre, todo mundo tinha esse livro, e mesmo quem não tinha feito o curso, tinha lido o livro. Era uma febre e tal, por isso que me chama a atenção, inclusive, porque ele é do mesmo meio, né? Provavelmente é por causa disso, né? Não sei o que tem a ver oratória com música, também pode ter a ver, né? Tem tudo. Então, tem um ditado, o músico, ele tem mania de ser só músico, né? Você fala oi para ele faz um dó maior para você, né? E aí ele fica pobre a vida inteira e diz que música não dá dinheiro, não traz felicidade e não enaltece ninguém. Não, que não traga felicidade, eu duvido, gente. Tem que trazer. Tem que trazer. Mas se o cara tá comendo pão com mortadela todo dia, não tá feliz, tá morto. Bom, enfim, a oratória. Não adianta você tocar e não saber se vender para o mercado. Ah, sim, por isso que eles fazem o curso de oratória, sim, é verdade, claro. É verdade, olha só. Não, e falando em escola de música, é o seguinte, estava comentando com ele que, para mim, a escola era excelente, mas, para mim, o que eu senti que foi meio insuficiente pelo seguinte, porque tinha aula uma vez por semana e o resto dependia da dedicação pessoal do aluno. Para isso que tinha os laboratórios, para você ir lá, treinar, ficar sozinho, treinando e fazendo as coisas. Tinha laboratório, tinha várias coisas. Agora, o que eu também acho é o seguinte, era uma escola grande, cheia de aluno e cheia de show, porque tinha um auditório e sempre tinha show. Então, eu penso o seguinte, que isso distraía muito as pessoas, então no final você ia para o barzinho conversar e não ia estudar. E já no caso do André é diferente, porque na escola do André são 3 aulas por semana, se bem que não dispensa a dedicação do aluno. Me fala um pouco sobre isso. Então, na verdade, essa questão do marketing e tal, não, pelo amor de Deus, não. Quem sou eu para falar do IMT, uma escola de nome internacional. Maravilhosa. Né? Então, não sou a pessoa, não sou eu que vou criticar. Não. Agora, existe uma concepção seguinte, se você pegar 10 remédios de gripe e der para 10 gripados, o mesmo remédio, pode ser que para uns 3 ou 4 não funcione. Nós praticamos da seguinte forma, inclusive, antes de eu explicar, www.abemus.com.br. A gente faz um projeto pessoal para cada aluno. Todas as aulas são individuais. Ah, mas é mais de uma, é mais de uma. As de teoria também são individuais, são. Aquela conversa de que o problema de um pode ser o problema de outro é mentira, não tem. Se você chega num restaurante para comer, se você não tiver dinheiro, não é o problema do teu vizinho. O seu problema é seu. Então nós temos que resolver o teu. Além de dinheiro, não, você tem que ter amigos, né? Você tendo amigos resolve 50%, aí os outros 50% é dinheiro. Então, os outros 50% é o amigo estando junto com você para pagar a conta. Pagar a conta. Bom, então, mas a gente procura fazer um projeto personalizado para cada aluno. A gente, por exemplo, existe uma febre hoje em dia de aula de bateria, então a gente trabalha com sala sonorizada, 2 baterias e tudo mais. E o grande currículo da escola não é quem são os professores dela, isso é balela. Você estudar com Einstein não quer dizer que você vai ser um gênio. Né? Não, é verdade. A questão é quem são os alunos dessa escola. Nós temos, desde 1966, a escola, antes de eu nascer,
O maestro da banda da Guarda Civil Metropolitana foi nosso aluno. Aí você fala assim, não, mas é música erudita. Não, tudo bem. O violonista de 6 cordas da X9 paulistana é nosso aluno. Então, esse é o padrão de quem são, do que a escola é capaz de fazer. O que eu toco, na verdade... Se eu tiver um tempo, eu vou estudar lá, gente. Sabe por quê? Porque eu tô achando que é sério. E é mais barato que McDonald's. Ah, jura? Ou, se você dividir, se você sair, você e seu namorado, uma vez por semana para ir no McDonald's, dá pra fazer algo. Marido, então. Então, você namora seu marido também, né? Ah, sim, claro. E eu namoro minha esposa, inclusive, deixa eu mandar um beijo para ela. Sônia, minha esposa, coordenadora de produção da TV Cultura também. Olha só, que legal, hein? A TV Cultura é do lado da minha casa, viu? É lá na Real, do lado da Real. Ali, né? É ali, é do lado da minha casa. Ali. A Senos Brig 283, se eu não me engano. Ou não é, porque tem um estúdio ali, né? Que onde era MTV ali. Hoje em dia é Cultura ali, não é? E que agora? Eu saiba é. Só se tiver mais de uma cultura, não sei. Não, é assim, a sede da cultura fica na Água Branca, na rua Senos Brig, e existe o Teatro Franco Zampari, que fica na Tiradentes, em frente à Rota, onde são gravados todos os musicais. Viola Minha Viola, com exceção do Senhor Brasil, que é gravado no Sesc Pompeia. Não, mas ali onde era MTV, ali no Sumaré, ali Perdizes... Ali é a antena da TV Cultura. Ali é a antena, mas lá não é Castelo Rá-Tim-Bum, não é lá? Não. É só Nossa, antena. porque tem um estúdio, que era MTV lá, tinha um estúdio lá. Agora, hoje em dia, eu não sei o que é. Era MTV e hoje em dia tem um negócio lá que não sei o que é. Enfim, tudo bem. Então, pegando do Sumaré, você desce ali rapidinho, tá em Santana, vem estudar com a gente. Poxa, demais, porque é uma coisa que eu parei. Eu estudei, parei, eu até gostaria de dar uma continuidade. Não sei se eu vou usar isso no futuro, mas eu gosto. É uma coisa que eu gosto, então tá valendo, né? Que mais aqui? Vamos ler mensagens. Não, peraí. Me indica uns programas desses para eu usar nas gravações que eu faço. Não conheço isso, Zé. Quem está falando é a Janaína do Bar. Janaína, é o seguinte, se você não conhece nada, mas você de repente é musicista, você hoje tem programas baratos. Pro Tools, traduzindo, Pro vem de profissional, Tools ferramenta profissional. Já é um programa caro que você precisa especificamente de uma placa de som da M-Audio, senão ele não roda, ele é cheio de frescura. Você vai encontrar hoje, aí no mercado paralelo, Sonar, Sonar, por exemplo, é um programa bastante completo, Nuendo, então dá para você fazer um monte de coisa com esses programas aí. Olha só que legal, né? E você acha que a tecnologia supre a deficiência daquela pessoa que não tem talento hoje em dia? Ou seja, qualquer um que, por exemplo, que não saiba cantar muito bem, vai lá, canta, remasterizado, sei lá o que, mixado, aí a voz fica uma beleza. Como é que é isso? Ajuda bastante. Nossa Senhora, se não existisse esse tal de Pro Tools, metade dos CDs que você tem na sua prateleira de casa, você não teria. Jura? Tenho certeza do que eu estou falando. Estou falando com conhecimento de causa. E qual que é o pré-requisito hoje em dia para a pessoa se dar bem? Não é ter talento, então, é ter amigos? Qual que é o pré-requisito? Depende. Se ele me ligar, se ele tiver 30 pau, eu faço um CD para ele. 30 pau? Não, estou brincando. 30 pau. Não, mas hoje em dia, o que acontece? Seu programa é uma exceção, os programas da TV Cultura são uma exceção, alguns outros programas de rádio são uma exceção. Mas você já tentou botar uma chamadinha de 30 segundos em uma rádio FM grande, líder de audiência aqui em São Paulo? Não. Você teria que vender o teu carro para ficar um mês anunciando. E ó, que eu nem sei que carro você tem, hein? Se você tiver uma Land Rover, você fica 2 meses anunciando. Nossa Senhora. Então, o que acontece? Hoje, se trocou muito a questão do talento pela questão financeira. Sim, não sei desde que mundo é mundo, mas digo assim, uma vez eu fui também tentar colocar uma inserção numa revista, gente, eu não sei, naquela época, hoje em dia eu não sei, se bem que, naquela época tinha inflação, hoje em dia não tem tanto, mas né? Você tá falando como se fosse uma vovó, né? Pelo amor de Deus. Nem vou falar a minha idade aqui pra você, não vem ao caso, mas o que eu tô falando é o seguinte, porque não era o anúncio de página inteira, gente, é 1/4 de página da Capricho, 1/4 de página era uns R$7 mil. Aí você, tudo bem, dupliquei minhas vendas. Foi dom divino? Não, foi os 7 pau que eu tinha para gastar. Isso não quer dizer que o produto é bom ou não.
mas se o cara teve, ele acabou dobrando as vendas dele. Então, existe hoje uma inversão de valores muito grande com isso daí. Qualquer um hoje pode tudo. O quê? O que você quer dizer com isso? Que qualquer um ganha mais de 7 mil nesse país? Olha, tá chegando lá. Não estou dizendo, mas estou dizendo que todo mundo que ganha mais de 7 mil nesse país ou tem mais de 7 mil numa conta corrente, pode fazer um anúncio, por exemplo, mesmo o produto não sendo bom, com uma revista de grande porte. E no outdoor? Se bem que hoje em dia não existe mais outdoor, né? Porque o Kassab limpou a cidade, ele não queria poluição visual. Então você só encontra aquela propaganda naquele relógio, né? Aquele relógio de Não, mas calçada. Às vezes viajando pela estrada, você vê uns caboclos de cueca no outdoor. Nossa, é horrível. Não, aí sim. Então não tem mais outdoor, não tem mercado para as modelos, gente. Coitada das modelos, porque não tem mais outdoor. E elas estão ganhando um pouquinho também, né, tadinhas? Tadinhas. Que mais aqui? Hã? Não. Depois o Nil vem aqui. Peraí que eu tô... enviar e receber. Peraí que daqui a pouco chega. Se vocês quiserem escrever, muito fácil. Acabou. Gente, esgotou. Que pena. Ele nem tocou nada, porque ele disse assim que é a mesma coisa aqui para uma festa e levar violão. Mas tudo bem, ele tá na internet. Ele tá na internet. Não, mas quem quiser pode acessar lá o www.abemus.com.br. Lá tem vídeo, foto, release, tem história, tem tudo lá. Tem tudo, gente. Obrigada pela audiência. Vejo vocês quarta-feira que vem a partir das 21 horas. Beijos.